espero que estejam todos bem. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino e sou o professor de filosofia de vocês. E hoje, para a nossa terceira aula de filosofia do bimestre, não vai ser necessariamente uma aula, propriamente uma aula. Vai ser mais algumas explicações a respeito da atividade que eu vou passar para vocês. E já alerto de antemão que é a atividade mais difícil que eu vou passar para vocês até o momento. Então, a gente vai continuar tratando de política contemporânea, como vocês já sabem, contemporânea pode substituir por hoje. Então, política hoje. Então, são autores, né, que estão, não apenas são contemporâneos, né, como ainda estão vivos. Então, isso, quando se trata de filosofia, é muito interessante, porque normalmente a gente trata de textos muito antigos. Então, esse conteúdo está no livro de vocês, entre as páginas 284 e 286. Vocês vão na seção, né, do livro Trabalhando com Textos, e aí lá vai ter dois textos. Né? O primeiro texto é do filósofo italiano, contemporâneo, Antonio Negri. Né? Aí vocês vão ler esse texto, vai oferecer muitas dificuldades, porque é contemporâneo e é o próprio autor, é filosofia, então são todos fatores que colaboram para deixar, né, a leitura muito difícil. Mas se eu estou passando é porque eu realmente acredito que vocês são aptos a responder. Então você vai lá, você vai ler esse texto, e aí ao final do texto tem 3 questões. Não se intimidem, não tenham medo ou até mesmo preguiça de ler o texto quantas vezes forem necessárias. Né? Então lembre, né, que filosofia é isso, é trabalho braçal. Então você pode ler. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia que filosofia é trabalho braçal, ou seja, tem que ler mesmo. Então leiam, releiam, rabisquem, joga o livro na parede, escolham o professor, aí depois você lembra que é pobre, aí vai lá, corre de novo, pega o livro e continua lendo até entender minimamente, não precisa entender tudo. Tem um filósofo contemporâneo, né, que ele dizia que uma aula de filosofia nunca é para ser entendida completamente. Né? Então isso, além de ser poético, além de ser bonito, é verdade, não dá para entender tudo. Né? Então vamos ser humildes de verdade. Né? Um aluno do ensino médio quer entender uma única leitura toda a filosofia de um autor? Não é possível, não é possível. Então, sejam humildes de verdade, não só no discurso, né? E saibam que não dá para entender tudo numa única leitura. Então, leiam, releiam, rabisquem, escrevam anotações no livro, até entender minimamente para poder conseguirem responder. E, claro, sejam bem-vindos à filosofia. Filosofia, de fato, é isso, é pesquisa, é leitura, né? Muita leitura, né? Para poder conseguir responder alguma coisa com um pouco mais de propriedade, não ser só apenas achismo, ou WhatsApp da família, ou a primeira resposta que vem no Google, né? Eu sei que muitas vezes vocês pegam a pergunta do professor, jogam no Google, e aí a primeira resposta que tem, vocês respondem, né? E normalmente é a resposta errada. Né? Mas enfim, esse texto do Negri chama-se Kairos, Alma, Vênus, Multitude, né? 9 lições ensinadas a mim mesmo. Nesse texto ele sintetiza, né? Sintetiza e sistematiza a filosofia política dele. Né? Então, nessas 9 lições, ele diz, né, o que é, né, a política na visão dele. Então, você vai ler essas 9 lições, e aí ao final tem 3 questões e vocês vão responder essas 3 questões. Isso no primeiro texto. Aí ainda tem o segundo texto, né, que aí o segundo texto é do Rancière, que aí é um filósofo contemporâneo e vivo, francês. E aí, nesse texto também está sintetizado, né? São 10 teses sobre a política. Uma tese é uma resposta. Então, a pergunta seria, o que é a política? E aí, em cada tese ele diz o que é a política. Então, vocês vão ler essas 10 teses, né? E aí, ao final, tem 4 questões. Né? E aí, vocês vão responder essas 4 questões. Também é um texto que vai ser muito difícil, porque além de ser filósofo, ele é francês. Esse povo francês gosta de escrever difícil. Mas se eu estou passando, é porque eu acredito que vocês são aptos e aptas a responderem, né? E isso é filosofia. Não dá para passar por filosofia se não for pesquisando, se não for lendo o próprio autor, para a gente não estar achando que a gente é o máximo, né? Então, a gente, com as nossas ideias superficiais, então a gente tem que ler muito. Né? Filosofia é isso, ler muito e ler texto difícil. Não é o que o pessoal por aí, a grande maioria acha, né? Que a gente fica lá na faculdade lendo textos muito fáceis e consumindo o dinheiro do contribuinte. Né? Então vocês vão ver o que é filosofia nesses 2 textos, né? nessa tarefinha que eu estou passando para vocês. Então,
Eu espero que todos, né, e todas estejam bem e até mais.